Oi, gente, prazer para quem não me conhece, meu nome é Thalita e hoje eu vim falar sobre reprogramação mental. O quanto isso te impede de alcançar aquilo que você tanto deseja. Quando a gente fala sobre reprogramação mental, é muito importante que a gente entre no assunto de crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Crenças limitantes são aquelas crenças que nos limitam de alcançar algo que a gente tanto quer. E como são formadas essas crenças limitantes? Essas crenças limitantes, elas são formadas quando nós somos ainda pequenos ou no desenvolvimento da nossa vida, quando a gente tem algum trauma ou a gente passou por algo muito pesado ou um relacionamento que não deu certo e que deixou com um trauma muito grande. Esses episódios acabam criando as suas crenças limitantes. E essas crenças limitantes te limitam em algo na sua vida. E como é que você muda isso? Como é que você identifica essas crenças limitantes? Eu vou dar um exemplo de crença limitante só para você entender, para você conseguir identificar. Por exemplo, você na sua casa sempre ouviu que dinheiro não traz felicidade, que quem tem dinheiro não presta. Você cresceu com aquela crença de que dinheiro não é bom, de que dinheiro, se você quiser se tornar uma pessoa rica, você não vai ser uma pessoa digna. Por quê? Porque você ouviu da sua família desde quando você era pequenininho. Então, isso é uma crença limitante. Ou, por exemplo, quando você estava na sua escola apresentando um trabalho e riram de você. Isso pode ter te surgido uma crença limitante de incapacidade, de você não ser capaz de conseguir aquilo. Então isso é muito importante, porque são coisas pequenas no decorrer das nossas vidas que fazem essas crenças limitantes se tornarem tão grandes. E quando a gente se torna adulto, é muito difícil da gente reverter, mas não é impossível. E para você conseguir identificar essas crenças limitantes, é muito importante que você pare, pense e você se escute um pouquinho mais. Se você tem alguma crença limitante de incapacidade de falar em público, para e pense, reflita um pouquinho. Será? Por que você não é capaz de fazer isso? O que te atrapalha em você fazer isso? E aí que você tem que começar, porque assim, como a crença limitante é um hábito que você cresceu com esse hábito e ele acabou fazendo parte da sua rotina, isso é o que você levou para sua vida, porque eu falo que cada pessoa enxerga a vida com um óculos, não enxerga a vida como ela é. Cada pessoa enxerga sob a sua perspectiva. Então, o que você vê é a sua perspectiva de ver a vida. Então, você tem que parar e pensar e refletir. Será que isso é realmente verdade? E depois que você conseguir identificar o que tá te travando, porque crença limitante são crenças que te limitam em fazer algo na sua vida. Então, quando você identifica essa crença limitante, é muito mais simples de você dar um move on, de você dar uma continuação e você caminhar para reverter essa situação. E como é que você reverte? Se expondo ao desconforto. Se você tem uma crença limitante sobre falar em público, o que você precisa fazer? Você precisa se expor a isso, você precisa começar a falar em público e você ser ponta firme em continuar fazendo, porque é aquela coisa, quando você implementa um novo hábito na sua vida, ele leva um processo, ele leva um tempo para que isso se torne parte da sua rotina. E aí que tá o problema das pessoas. Elas querem mudança, mas elas não querem esperar o processo. E como qualquer processo, leva um tempo. Então, começa tentando identificar essas crenças e para e pensa, isso realmente é verdade? Eu realmente sou incapaz de fazer isso? Eu digo por mim mesma, eu tinha uma crença limitante muito grande sobre incapacidade. Eu não me sentia capaz. Hoje eu me sinto capaz, tanto que se eu estou aqui falando o que eu falo, é porque eu me sinto capaz, eu quebrei essa barreira. É como se fosse um bloqueio na nossa mente. E esse bloqueio nos impede da gente alcançar aquilo que a gente tanto quer. E depois que você começa a quebrar esses bloqueios e você começa a se expor ao desconforto, o que vai acontecer? Você vai começando a criar a sua identidade. O que você gosta, o que você não gosta. Porque nem sempre aquelas crenças limitantes que nós ouvimos, crescemos ouvindo sobre, é o que realmente a gente quer. Porque quando a gente cresce, a gente se torna um outro eu. Não é aquele eu que os nossos pais nos ensinaram. A gente se torna nós mesmos. Então, por isso que também é muito importante você estudar sobre autoconhecimento, para você
se conhecer. Por isso, busquem entender um pouquinho mais sobre autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Como você faz para se autoconhecer? Sobre autoconhecimento, é um assunto que eu quero vir falar também sobre a minha experiência com o autoconhecimento, porque chegou uma fase da minha vida que aquelas crenças que eu cresci ouvindo sobre, não estava batendo com o meu novo eu, com a minha nova Thalita, a minha nova identidade. E eu comecei a entrar em conflito comigo mesma. E foi então que eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, a entender, a quebrar essas crenças limitantes e a começar a criar a minha própria identidade. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu com certeza volto com mais assuntos sobre esse tema.